CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Sudré, eu sou daquelas que não confio em hipótese alguma, nem no suor, como disse a Jaqueline aqui, nosso ouvinte, viu? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Tem que tomar cuidado, né? A gente tem aí um aparelho lá de alto valor agregado, né? E, na verdade, apesar dos fabricantes, né, afirmarem lá que tenha lá aquela proteção, né? O chamado índice de proteção, o IP, e aí tem dois numerozinhos que aparecem na frente lá. O primeiro dígito diz que o aparelho, o quanto ele é resistente a poeiras, né? E o segundo número diz quanto ele é resistente à água, nesse caso. Então, seria o melhor, seria o IP69, né? Que seria o mais alto, né? O nível mais alto lá. Mas, mesmo assim, qual é a questão em relação a isso? Todas essas classificações que a gente tem dos celulares, que o fabricante lá coloca na especificação do aparelho, ele vale para aparelhos novos, ou aparelhos que têm pouco tempo de uso, na verdade. A gente sabe que com o tempo, né, ou seja, o uso, né, do aparelho está na nossa mão, ele pode cair se você é exposto ao sol, né? As borrachas de vedação podem ter um ressecado, a parte lá dos botões em si também pode ter algum tipo de ressecamento, ou mesmo por alta temperatura, ficou no sol por algum motivo, ou mesmo o aparelho caiu e tem uma pequena microfissura na tela ou na tampa traseira. Isso pode propiciar a entrada de água. E aí, nesse caso, aquele IP, né, que seja IP68, IP69, que são aparelhos muito resistentes à poeira e à água, né, já não tem mais essa proteção, né, nesse caso. Então, por isso que é importante, né, que a gente tenha cuidado, né, com essa situação, porque a gente sabe que esse tipo de proteção é uma proteção para aparelhos novos ou que um pouco tempo de uso. Com aparelhos mais antigos, uso diário, né, ou seja, isso pode não ser, né, não ser mais esse nível de proteção e você ter uma entrada de água, né, no seu aparelho, aí inutilizando o seu aparelho em relação a isso. E aí, nesse caso, as assistências técnicas não têm, a garantia não tem como fazer esse tipo de cobertura, né, da garantia em si. Inclusive, a Apple, né, no site oficial dela, avisa que danos por líquidos não são cobertos pela garantia, né? Então, talvez o cliente tenha que entrar lá com o Código de Defesa do Consumidor ou coisa parecida, mas aí já vai dar uma dor de cabeça nesse caso. Por isso que é prudente, como os nossos ouvintes aí até comentaram, né, então aí na nossa enquete também, que é interessante manter realmente o aparelho longe da água, né, ou de umidade, nesse caso, em relação a isso. Inclusive, teve alguns ouvintes até que já comentaram no meu Instagram aqui, que ele tinha um aparelho antigo, né, ele usava para ouvir música, né, no banho, né, durante estava no banho e o aparelho estava perto do box, né, e aí ele usava para ouvir música. E só a umidade, né, do banho, né, do banheiro, né, fez com que o aparelho parasse de funcionar. Ele teve que levar na assistência técnica lá. Era um aparelho mais antigo, então mostra que a gente tem que realmente tomar cuidado com aparelhos mais antigos, que até tinham, quando novo, uma proteção adequada, né, para a parte de água e poeira, e agora não tem mais. E aí você leva na assistência técnica, você conserta, mas não tem garantia. Exatamente. Ele vai cobrar para consertar o aparelho, vai provavelmente trocar alguma peça, né, nesse caso, e aí não tem garantia, não está coberto pela garantia. Não é fácil não, hein? Eu tenho mais ouvintes aqui comentando, Gilberto. Vamos lá. O Márcio, bom dia, Gilberto. O Márcio está aqui dizendo que não confia muito não, que é melhor levar na assistência técnica. Bom dia, amigo da CBN. Tá vendo a reportagem sobre telefone e água? Antigamente, eu não sei se tem ainda, tinha os telefones que verdadeiramente era prova de água. Hoje eu não sei se tem ainda. Mas se o telefone cair na água, se tiver numa hora de assistência técnica, corre e leva para lá. Então, vou se botar em arroz, secador de cabelo, não seca totalmente o aparelho. Eu não sou técnico, mas eu acho que o melhor caminho é levar logo na assistência técnica. Ele é dos meus. Qualquer coisa, pede socorro e vai na assistência técnica. Vários assistência técnicos e fabricantes não recomendam, né, que você coloque, como o nosso ouvinte aí comentou, né, ou seja, não colocar em arroz,
não usar um secador de cabelo para secar, né? O recomendado, né, pelo menos os fabricantes, é que você, ao expor o aparelho à água, por exemplo, que você imediatamente desligue o aparelho, né? Alguns aparelhos hoje a gente não consegue tirar a bateria, mas se puder tirar a bateria, retire a bateria do aparelho, coloque no local ventilado, né, o aparelho, mas não coloque no sol. Então isso é uma questão importante, não é para colocar no sol, para colocar num lugar ventilado e aí levar na assistência técnica para isso. Então essa é assim, a recomendação oficial dos fabricantes, né, que a gente tem lido em vários sites de fabricantes em relação a expor os aparelhos à água. Aqui, mas deixa eu pensar aqui junto com esses ouvintes. Uhum. Eu compro um celular. Ele vem com aquele IP 68 ou 69, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Aí, voltando a essa dúvida crucial nossa aqui, à medida que eu vou usando, ele vai perdendo essa resistência ou não? Ele vai perdendo a resistência. Por quê? Pelo desgaste do aparelho em si, ou seja, ele foi exposto a calor, ou mesmo as borrachas de vedação começam a ressecar. Se teve uma queda no aparelho, aí teve uma microfissura na tela, né, no vidro da tela do aparelho, só isso é o suficiente para a entrada de água por aquele ponto que está ali. Ou uma microfissura na tampa traseira, por exemplo, né? E aí pode entrar água por ali. Então, se ele é usado seminovo, não confiança zero. Exatamente. Você não sabe o que ele já passou, né? Exatamente, essa é a recomendação. Ou seja, quando ele está novo, o IP68, 69 está valendo. A partir do momento que ele tem algum tempo de uso, eu já não confiaria mais nessa proteção. Ô, Gilberto, um ouvinte mais cedo me perguntou se tem diferença de água doce para salgada, se uma corrói mais que a outra. Boa pergunta. Tem sim. Na verdade, todos os testes de IP, o 68, né, 69 lá, ele é feito baseado em água doce, né? Então, ou seja, os testes são em água doce. Água salgada, eles não fizeram teste porque exatamente é uma água muito mais corrosiva. Então, pode ter oxidação de contatos, né, oxidação até da parte externa do aparelho também, dependendo do aparelho em si, né, ou descascar, né, é uma água muito mais agressiva. Então, e por isso que com água salgada é muito pior ainda, né, se o aparelho cair numa água salgada. E essa água doce é água da chuva ou é água de piscina? Tipo assim, a gente vem de cima ou você tá com o aparelho submerso? Eu não vi exatamente essa especificação nos testes dos fabricantes, mas eu acredito que não seja água de piscina, porque a água de piscina tem uma série de químicos. Tem cloro, né? Exatamente. Então, eu acredito que seja próximo da água comum, né? Água corrente de torneira, por exemplo, né? Tipo, tô na mesa aqui, derrubei um copo, se esbarrou no celular, molhou, corre e enxuga. Isso, exatamente. Ou então você estava lá no banheiro, né, com o celular na mão, ele escorregou e caiu na pia. E a pia estava com água, por exemplo. Então seria esse tipo de água. Tanto na piscina quanto no mar, acredito que seja bem mais agressivo, né, esse líquido, essa água para o aparelho. Tem um ouvinte nosso aqui mais cedo que contou que o dele já caiu no vaso. E aí? Complicado, né? Limpar... né? Desinfetar. Gilberto, é o Benê. O Benê está dizendo aqui, olha, meu celular caiu dentro do vaso sanitário, não pensei duas vezes, enfiei a mão, tirei, lavei na torneira faz 5 anos, ele nunca deu problema, molhou 2 vezes, e com água corrente ainda. Nesse caso não ficou, o aparelho lavou na água, né, normal, não estava submerso, então acho que o risco foi realmente menor nesse caso, né, não caiu num lugar profundo, né, ficou muito tempo submerso, né, é por isso que funcionou aí a limpeza do nosso ouvinte. E aí? A Janaína dizendo que não confia no celular na água. O Onério dizendo que tem um smartphone resistente à água. Inclusive, ele mergulhou com ele na piscina no final de semana, tudo certo. E o Franco dizendo que com o tempo nublado o celular dele já fica lento. Imagina se molhar de chuva. Já pensou, hein? E olha só, o Gersino aqui com a gente dizendo, poxa, ontem meu celular parou depois que eu molhei com suor. Levei no conserto, o técnico trocou a tela, disse que realmente molhou, não sabia da técnica do arroz, gastei R$290. Mas olha só, eu acho que o arroz não resolveria esse problema da tela aí não, infelizmente lá. Inclusive o meu telefone tem já notei que tem um problema, quando eu uso e eu estou suado, né, tem um suor no rosto, a tela, os toques da tela ficam completamente irresponsíveis. Eu tenho que enxugar a tela para poder
usar o aparelho, porque se tiver molhada a tela, ela não funciona direito. Já pensou, gente? Difícil, hein? Oh, meu Deus. Complicado. Ó, quando a gente vai fazer caminhada e que a gente esconde o celular, né? Além de Isso. esconder para não ser levado, né? A gente arruma um jeito de enfiar ele na roupa, né? Para não atrapalhar a caminhada. Ele volta suado junto com a gente. Exatamente. E aí pode ser um problema, né? Como o nosso ouvinte até relatou aí, pode ser realmente um problema. Tem aquelas capinhas, né, que você coloca, que aí talvez proteja um pouco melhor o aparelho, né? Contra a umidade ou contra suor, para isso. Gilberto, aquelas bolsinhas que prometem ser a prova d'água. Você confia naquilo? Funcionam, eu já testei algumas, né? O importante, assim, tem algumas que são bem fracas, né? E assim, não são muito confiáveis, mas a maioria do que eu testei funcionou bem. O que você deve fazer, a minha recomendação é, antes de colocar o seu aparelho dentro dessa capinha e expor essa capinha na água, eu recomendo que você coloque, por exemplo, um pouco de algodão dentro da capinha, fecha, lacra, como deve ser, e submerge a capinha na água mesmo, né? Coloca no chuveiro, coloca debaixo de uma pia, né? E aí depois você enxuga externamente, abre e vê se o algodão está molhado internamente. Quer dizer, se você testou a vedação da capinha. E aí, se tudo estiver certo, o algodão estiver sequinho, aí você pode usar o seu celular também. Mas são capinhas bem interessantes, né? Para proteção. Eu não gosto muito das capinhas para fotografia debaixo da água, por dois motivos. Primeiro, porque você tem uma lente muito boa no seu aparelho celular, mas a fotografia vai ser feita através de um plástico, né, que nem sempre é tão bom assim, né? E aí a foto fica desfocada ou fica embaçada, então não é muito legal. E também, quando você submerge o aparelho por uma profundidade boa, tipo 1 metro, coisa parecida, a pressão da água impede que a tela funcione, o toque de tela funcione. Então, ou seja, você tem algumas limitações de uso do aparelho também. Entendido. Bom. Temos mais aqui, Fernanda, podemos? Olha só, o Fábio está aqui dizendo sobre essa questão do celular na água. Na semana passada, ele tem um S24, o celular caiu dentro de um rio filmando, saiu sem problema nenhum, só acusou lá que a conexão USB precisava ser secada, né? Estar seca antes da conexão com o carregador. Fora isso, funcionou normalmente. Muito isso bom, aí. Muito bom. Gilberto, vamos pro Aconteceu? Vamos lá. Qual o assunto de tecnologia que marca aí? Essa semana aqui, dia 21 de fevereiro, exatamente essa semana, né? Ou seja, de 21 de fevereiro de 1986, foi o lançamento do jogo de The Legend of Zelda, histórico de Zelda, né? Vamos chamar assim, uma das grandes franquias de jogos que a gente tem por aqui. É um jogo da Nintendo, né? E fez sucesso no mundo inteiro, né? Ou seja, um jogo de 1986, nesse caso, né? Ele era composto por mapas, né? Que você navegava e tinha que resgatar a Zelda, que seria a heroína do jogo, né? Nesse caso lá. Fez bastante sucesso, foi portado para várias plataformas diferentes. Então aí a gente tem uma marca histórica aí de um jogo, né? Lançado em fevereiro de 1986, da Nintendo, que fez realmente sucesso no mundo todo. Eu não lembro disso. Eu lembro. Você jogava? Eu nunca gostei muito de jogo, mas eu sempre fiquei ligado, né, para entender, assim, conhecer os jogos mais famosos que tem por aí. E aí, realmente, ele fez muito sucesso. Foi um jogo que teve muitos adeptos na época lá do lançamento. Ô Gilberto, antes da gente ir pro golpe, o Fernando tá pedindo aqui para você repetir. Se cair no vaso, qual é a estratégia de limpeza? Retira o mais rápido possível, né, dessa questão. Pode lavar com água, né, água corrente, nesse caso. E aí é interessante você usar algum tipo de desinfetante. Não que boa, coisa parecida, mas um detergente, né, neutro. Você passa com um paninho, né, por fora, né, dele, para poder tirar, né, fazer uma higienização do celular. É isso. Vamos pro golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Vamos lá, Fernanda. O golpe dessa semana é que você pode estar sendo espionado por sua câmera e microfone sem perceber, né? Você imaginou que a sua câmera ou microfone, né, do seu celular ou do seu computador pode estar espionando você? A segurança de câmeras e microfones se tornou prioridade, né?
a partir da pandemia, quando o número de reuniões online, né, ou seja, webconferências, aumentou assim, significativamente nessa época. Então, os atacantes começaram a ter como foco, né, a tentativa de capturar imagens e áudio desses aparelhos em relação a isso. E aí é interessante que os fabricantes dos aparelhos dotaram esses aparelhos de algum recurso para indicar a você que a sua câmera ou seu telefone ou seu microfone está em uso nesse caso. Então, os celulares, por exemplo, se tem um ponto verde ou laranja que aparece no topo da tela, normalmente no canto superior direito da tela, avisando ao usuário que a câmera ou o microfone estão ativos. Então, se você não está usando uma webconferência no seu celular, não está fazendo uma chamada de áudio no WhatsApp e esse LED acende, é que algum aplicativo dentro do seu aparelho está utilizando a câmera ou o celular, né? Desculpa, a câmera ou o microfone nesse caso. No caso de computadores e notebooks, normalmente a câmera ela tem um LED que acende quando a webcam está ligada. Então você fica atento a isso também, nesse caso. E os próprios navegadores exibem no canto superior esquerdo, né, naquela barra de endereço, quando ele está capturando, está utilizando a câmera ou o microfone. Então, tem que ficar atento a essas questões, né, em relação a isso. E aí, é importante que você verifique, né, as permissões, ou seja, faça uma revisão nas permissões dos seus aplicativos para saber se aplicativos que, teoricamente, não teriam necessidade de ter acesso à câmera ou microfone têm essa permissão. Então, é interessante também você verificar essas permissões tanto no Android quanto no iOS. Ok. Volta aqui para os nossos ouvintes, Gilberto. Olha, aqui um monte de gente já teve celular dentro d'água. Vou te contar uma aqui, olha, o Marco Antônio. Patrícia, ele deixou cair o dele num tanque de peixe. De peixe. Mergulhou, achou, ficou 30 segundos debaixo d'água, não teve arroz que desse jeito no celular dele. Não funcionou. E aproveitando a do arroz, gente, a Emília tá falando assim... quanto tempo o celular fica dentro do arroz? E depois, dá para comer esse arroz ou ele está contaminado? Eu não sei, eu nunca fiz esse teste, viu, Emília? Bia, você deixou quanto tempo seu? Deixei, acho que uma noite, Fernanda. Deixei muito tempo mesmo para garantir. E depois você cozinhou esse arroz? E aí eu já não sei te dizer. Talvez... O ouvinte falou que tem que Talvez... deixar a noite toda. A noite toda, aí Bia acertou, hein? Talvez eu tenha comido esse arroz aí. Cozinhou, né? Matou? Matou. Água quente e sal limpa tudo. Ô, Gilberto, os ouvintes estão dizendo que é pelo menos uma noite. É uma noite. Então ok. Então essa é a ideia aí, né? Na verdade, assim, mesmo que os fabricantes recomendam que não, mas se tá dando certo, ok, vamos a essa tentativa também, né? Olha, a Naide tá dando uma sugestão muito legal. Como é que eu posso descobrir se um celular realmente é novo, se ele é de fábrica ou se ele já passou por outra pessoa? Essa é uma situação mais complicada. Você pode, pelo e-mail, saber a data exatamente de fabricação do aparelho. Isso tem como você saber. A gente tem aparelhos que foram fabricados, apesar do modelo seja o mesmo, ele teve fabricados em anos diferentes, né? Ele foi lançado num ano, mas ele foi fabricado em anos seguintes. Então, o próprio e-mail, né, em sites como o e-mail check, né, ele pode, o e-mail.info, você digita lá aquele e-mail do aparelho, né, e ele vai te dizer exatamente a data de fabricação do aparelho. Então, ela tem uma ideia de qual é a idade do aparelho nesse caso. Agora, quantas pessoas já passaram pelo aparelho, né, ou seja, o aparelho passou por quantas pessoas, aí é mais difícil de saber. Tem um ouvinte falando que o celular dele repele a água, não é isso? Ele é hidrofóbico. Diz que o celular dele é hidrofóbico, tem medo d'água. E o Edivaldo dizendo que eu não confio de jeito nenhum. É bem prudente aí a ação. Então, é isso, gente. Olha, os ouvintes... Vou fechando a enquete contigo. Já, depois do Gilberto iniciar a nossa participação aqui... Mudou um pouco o perfil lá no YouTube, tá? Eu tinha maioria absoluta de não confio em hipótese alguma. Agora tem gente até que falando que já testou, que aguenta. 29% dos ouvintes contra 57% daqueles que não querem nem tentar, tá? Muito bom, muito bom. Por aí, Patrícia. Aqui no Twitter nós temos ainda 72% dizendo que não confia com o celular na água, 18% dizendo que aguenta porque já testou e 10% dizendo molhou e perdeu tudo, não tem mais jeito.
E no Instagram mudou depois da conversa do Gilberto? Gilberto até deu receita de arroz hoje. Pois é, mas não mudou não, Fernanda. O pessoal aqui no @CBN Vitória continua desconfiado, viu? 75% na opção não confio, só 25% na opção aguenta. Já testei. Gilberto, eu Viu? sigo com o Gilberto, desconfiando. Tá, exatamente. A gente tem que desconfiar mesmo. O aparelho tem um alto valor agregado lá, a gente tem que cuidar do nosso eletrônico, né? Além desse valor que é altíssimo, né? É a quantidade de informações que estão lá dentro, Gilberto. Exatamente, né? Exatamente. E Isso dá um inclusive trabalho agora para recuperar depois. e tem informações que, se você não fez backup, você não tem como recuperar. Então, informações inclusive históricas, fotos, né, que você não quer guardar como lembrança, que está só gravada só no celular, né? Nesse caso. Falando em valor, inclusive, né? A gente teve agora a notícia ontem, né? Que a gente vai ter, inclusive, um aumento de preço, né? Com impostos no celular. Então, se já era caro, vai ficar mais caro ainda. É isso. Gilberto, obrigada e até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Vamos cuidar dos nossos celulares e até sexta-feira com mais tecnologia. Até.